Secretária, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Nessa segunda-feira, a senhora que está tendo muito trabalho desde o início dessa pandemia. A gente, aliás, tinha conversado aqui nos estúdios da Rádio Banda B, acho que foi pelo mês de fevereiro, março, antes da pandemia, falando sobre o sistema de saúde aqui em Curitiba, e muita coisa mudou de lá para cá. Como é que está sendo para a senhora vivenciar este momento da nossa história e sendo responsável por uma pasta numa capital de um país como o Brasil, que é Curitiba, com uma população muito grande, e também atende, né, a região metropolitana? Como é que está sendo para a vida da senhora esse momento histórico, vamos dizer assim? Não sei nem como responder essa questão. Eu não parei para pensar, na verdade, assim, a gente, desde janeiro, quando começou a acompanhar aí a questão do novo coronavírus no mundo e acompanhar também e nos preocupar como é que a gente ia enfrentar isso em Curitiba, não deu muito tempo. Assim, a gente começou a fazer o nosso plano, chamar os hospitais, organizar os treinamentos, chamar as nossas equipes, fazer protocolo. A gente foi, na verdade, assim, consumido. Acho que a nossa equipe foi consumida nessa preocupação de manter o sistema de saúde e pensar em todas as medidas que a gente precisava adotar para a proteção do cidadão. Eu sempre digo em Curitiba, né? Uma doença nova que a gente está aprendendo a lidar todos os dias, é um aprendizado todo dia para nós, para nossas equipes. A gente tinha muito, eu sempre comparo, eu faço uma metáfora, né? Que a gente estava conduzindo uma grande embarcação rumo à tempestade. A gente sabia que ia encontrar uma tempestade lá na frente, não sabia o tamanho dela, quando seria, e sem nenhuma carta náutica. Todo mundo foi ali com a sua lanterninha, cada um do lado, joga para cá, não sabia se ia encontrar um rochedo na frente, um penhasco, enfim, uma queda, e se esse barco ia virar. Felizmente, eu acho que a gente, analisando os números da gente, o pico já passou, né? O nosso pico, segundo os nossos epidemiologistas, infectologistas, foi aí no período a partir de 15 de julho até comecinho de agosto, aí, quando a gente fez, eu acho que o nosso painel de bandeira mostrou bem isso também, nos deu essa segurança. E, felizmente, a gente conseguiu uma boa parceria com o sistema de saúde em Curitiba. Eu digo que das cidades brasileiras, com certeza, sem falsa modéstia, Curitiba tem um bom sistema de saúde, tem uma estrutura de hospitalar robusta, e a gente permitiu aí a gente ampliar 355 leitos do UTI, e mais 437 leitos clínicos. A gente ampliou, ganhou espaço também dentro dos hospitais, que dá muita qualidade na atenção. A gente fez agora um relatório que me dá um orgulho muito grande, que a nossa mortalidade frente às várias situações publicadas aí, SUS e privado, é exatamente igual, não há diferença nenhuma. A gente fez um estudo também por área da cidade, vulnerabilidade é exatamente igual. Então, o nosso sistema tem uma qualidade que independe, porque a gente viu aí publicações de outros estados mostrando a diferença de mortalidade do SUS, do privado, que era muito grande. A nossa é par e passo, é igualzinha, não há diferença. Isso mostra a qualidade do nosso sistema de saúde, que é um sistema também que se preparou, as equipes se prepararam. Se não é um trabalho meu, mas é um trabalho aí de milhares de profissionais de saúde. Nós temos 12 hospitais com leitos de UTI aberto em Curitiba, leitos clínicos, atendendo Covid, e nós não paramos de atender o infarto, o AVC, o trauma, os acidentes, que todo dia acontecem na nossa cidade. Então, assim, não sei te dizer, não dá para, se a gente parar para pensar, não dá, porque aqui todo dia é um turbilhão de coisas. A gente
está muito focado sempre em atender bem a todos, né? E fazer o menor dano possível para as pessoas com essa pandemia. Bom, acho que só depois que isso tudo passar, né, que eu digo que temos uma vacina, um método para combater essa doença, que a gente vai parar, sentar e olhar para trás o que foi feito, os erros, os acertos, só depois que ainda nós não temos essa condição e tomara que venha num futuro breve e aí a gente possa fazer um balanço de tudo o que aconteceu. E é claro, fica, como eu disse, a aprendizagem dos erros e dos acertos. A Secretaria Municipal de Curitiba tem, na sua pessoa e também da infectologista Marion Burger, né, as duas mulheres que estão na linha de frente, que estão sempre ali, né, dando entrevistas, participando de lives, de um certo modo, a senhora ela ficou com se caracterizou por... como é que eu posso dizer? A gente estava até comentando aqui na redação esses dias, com uma mãezona daquelas que dá bronca. A senhora diversas vezes veio a público e bateu na mesa, literalmente, dizendo, gente, o que vocês não entenderam sobre a doença, sobre o que vocês não conseguiram assimilar ainda sobre a gravidade que essa doença ela pode trazer na vida das pessoas, muitas vezes, assim, de forma contundente. Porque eu imagino que na posição da senhora, e vendo que nem, por exemplo, foi acho que no mês de julho, que a senhora foi um pouco mais dura até nas palavras, vendo todo um sistema podendo entrar, apesar de um amparo que a prefeitura tem, dos hospitais, mas podendo ali ter uma possibilidade de um colapso, e vendo aqueles números se aproximarem. O curitibano, nesse aspecto, ele pode considerar a doutora Márcia Sulac uma mãezona? Não sei se eu sou mãezona, mas assim, a preocupação nossa sempre foi alertar as pessoas. A gente sabia pouco do vírus no começo, as informações que a gente teve era muito do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, né? No Brasil, a pandemia chegou pela região norte, vocês viram aí, foi muito triste ver aquelas cenas aí na mídia, gente aguardando dias em UPA para leito, gente morrendo por falta de assistência. Isso nos assustou muito, né? Quando eu vi Nova York com caminhões frigoríficos, né? Uma tenda montada no Central Park, aquilo, país mais rico do mundo, né? Com toda a potência que é os Estados Unidos, passando pelas dificuldades que estavam passando, a própria Inglaterra, né, todo o sistema de saúde, que para nós é uma referência em termos de sistema público de saúde, porque a Inglaterra é um país que tem, né, um Serviço Nacional de Saúde similar ao SUS, né, com grande parte da população, e as pessoas também com muita morte de idosos. Claro que aquilo nos assustou muito, e a nossa preocupação, e aí, de proteger as pessoas, dizer, fiquem em casa, pelo amor de Deus, nos ajude nesse momento. Ainda a gente vê agora, a população está cansada, nós estamos muito cansados, todos nós, né? Eu sempre digo, eu quero ser alforreada disso, fazer as outras coisas que a gente está acostumado a fazer, mas infelizmente ainda o Covid, o coronavírus tomam nossa agenda praticamente quase que integralmente. Nós tivemos que parar as cirurgias letivas, nós tivemos que esses leitos nós ganhamos fazendo medidas de contenção, paramos ambulatórios de especialidades, mas isso tem repercussão também no cidadão, porque ele posterga uma cirurgia que muitas vezes vai virar uma emergência daqui a pouco, né? Ou compromete a qualidade de vida. Então, assim, olhar para essa situação sempre foi uma grande preocupação. Não gosto da bronca, é chato ficar controlando a vida das pessoas. Eu acredito no livre-arbítrio e as pessoas têm direito de escolher. O problema que eu digo é que quando você faz uma escolha que afeta só você, tudo bem. Eu sempre comparo um diabético, né? Se você diz para o diabético, não coma doce, né? Controle a sua alimentação, tome a sua medicação, e ele não faz isso, o prejudicado é ele, né? Ele vai ter uma amputação, ele vai ter uma insuficiência renal, eventualmente um infarto, é ele que é prejudicado. No caso do vírus, nós estamos falando, a tua atitude compromete uma sociedade inteira. Nós tivemos relatos
E nós temos relatos de situações, por exemplo, do jovem. Eu sempre digo, o problema, tem uma briga aí com os bares, enfim, é que o bar é um lugar que as pessoas relaxam, vão para relaxar. Ninguém vai para um bar para fazer meditação, para ficar, né? Não é um lugar, é um lugar de relaxamento, descontração. E esse jovem, 99% dos casos em Curitiba, abaixo de 29 anos, são quadros leves. 1% internou. E nós tivemos poucos óbitos, nessa faixa etária abaixo de 29 anos, uma profissional de saúde e um outro paciente que estava, uma outra moça tratando um câncer grave, que também era um quadro muito grave do câncer, infelizmente teve o Covid junto, né? Mas se você tirar essas situações, o jovem passa bem, só que ele é um agente transmissor, né? Nós temos, eu digo, eu e a Marion aqui, porque a gente analisa todos os dias os óbitos, cada óbito, ontem a gente anunciou 10 óbitos, a gente sabe a história de cada um, né? Quem era, e aí a gente sempre se pergunta, porque a grande parte são pessoas, 79% são pessoas acima de 60 anos. O que a velhinha, onde é que estava? Ah, mas teve a festa do aniversário dela, que os netos foram, fizeram churrasco, e daquela família, 12 pessoas depois da festa do aniversário testaram positivo. Infelizmente, a senhorinha, que era aniversariante, internou, ficou 15, 20, 30 dias, um mês internada e faleceu. Nós temos agora, do Dia dos Pais, uma família inteira que foi para uma chácara, já teve 3 óbitos dessa família, de um encontro. Então, a gente insiste muito nessa coisa, até chata que a gente porque as histórias que a gente tem aqui, 30% delas, o contágio é intrafamiliar. Alguém ali que estava pouco sintomático ou assintomático, porque o jovem também tem essa vantagem, eu não sei se é vantagem, mas além dele ter quadros leves, grande parte dos jovens tem quadros assintomáticos, quase sem sintomas, né? A pessoa às vezes a gente pergunta para a pessoa, você não sentiu? Ah, eu senti uma dor de garganta um dia, daí tomei lá um chá, tomei um remédio e no outro dia melhorei. Então nessas pessoas é muito sutil, eu diria. Só que ele é um transmissor, né? Por isso que a gente pede sempre que, né? Eu acho que nós aprendemos 3 coisas. O uso da máscara, por mais que as pessoas resistam, ele é eficiente e eficaz, né? Porque se você usar máscara, mesmo você estando, e o outro usando máscara, a possibilidade de contágio é quase ínfima. Nós temos relatos aqui, por exemplo, de profissionais de saúde, médicos que tiveram. Eu tenho história de um médico que teve, a mulher e os filhos dele não tiveram, porque tomaram as medidas de precaução. Quer dizer, mesmo em casa, às vezes, se você tiver na dúvida, use a máscara. Se você está com uma coriza, uma tosse, não sabe se é ou não é, enquanto espera o resultado do exame, use máscara mesmo dentro da tua casa. Evite sentar à mesa com a tua família, coma longe, eu digo, a gente come numa ponta ou noutra, né? Ou não come junto nesse momento, porque o contágio, todos nós somos suscetíveis ao vírus, só que algumas pessoas, e nós não sabemos por quê, nós tivemos aí já situações de pessoas jovens, né, sem comorbidade, que foram a óbito pelo vírus. Por que algumas pessoas fazem, a gente não sabe os 3%, né, que vão desenvolver a forma mais grave da doença e a óbito. Então, essa é a nossa preocupação, sempre de alertar a população, e às vezes a gente é chata, insistente. Eu digo, eu tô mais para tia velha do que mãe agora, que fica falando o tempo todo, eu não falei. Pois é. O secretário, estamos conversando com a secretária municipal aqui de Curitiba de Saúde, Márcia Solak. Nós tivemos desde a última segunda-feira mudança de bandeira da amarela para a laranja, né? Só que essa bandeira laranja está um pouco mais sutil, mais flexível, né? Porque na outra os shoppings ficavam fechados, as academias, e hoje a gente tem aí, por exemplo, as feiras livres tiveram apenas o domingo de restrição. E por que dessa flexibilização dentro da própria bandeira laranja, secretário?
Eu acho que assim, eu tenho falado que a gente aprendeu nesses 6 meses aí de convívio com o vírus. O que a gente aprendeu? No começo a gente estava todo mundo assustado com medo, mandou todo mundo ficar em casa, tranca tudo, lockdown, fecha tudo. A gente estava com medo, né? Os profissionais de saúde estavam com muito medo, todo mundo. Com o desenrolar e a gente acompanhando os casos, como a gente vem acompanhando aqui diariamente, a gente percebeu o que faz a diferença. Nós estamos aí com 1.100, ontem 1.128 óbitos. Eu digo, cada história dessa a gente analisou, discutiu, viu o que interferiu, o que levou, qual foi o meio, o contágio dessas pessoas. Quase que a metade é intrafamiliar e trabalho, relações de trabalho. E trabalho é o momento do cafezinho, o momento da sentar junto, né? Quase sempre quando você vai conversar e quando você vai nas empresas, nos escritórios, que tem um caso, você vai ver a pessoa tem uma cozinha que quase sempre é um cantinho acanhado, né? Aquela copinha fechada, que as pessoas vão tomar café e tiram a máscara. E contam, né? Aquele momento de encontro com o teu colega lá, você convive com a pessoa, você conta do domingo, o teu sábado, que aconteceu, coisa boa, tá meio triste, tô alegre. E nessa conversa, porque você ficar num ambiente próximo à pessoa, a menos de 1 metro, sem máscara por 15 minutos é suficiente para ocorrer a transmissão. Então, a gente tem aí, entre contágio intrafamiliar e relações de trabalho, quase 45% dos contágios. Então, a nossa bandeira laranja, ela vem com um aprendizado. Ela vem com o aprendizado, primeiro, que nós não precisamos trancar todo mundo, tá? Não é por aí, tá? Até porque não é sustentável isso, por questões emocionais, por questões financeiras, econômicas, e porque as pessoas precisam sair para a vida. A gente tem, por exemplo, pacientes, semana passada fiz uma reunião com clínicas de diálise, que eles vão 3 vezes por semana para clínicas fazer seu tratamento renal, e a gente não teve uma contaminação tão grande, porque essas pessoas, o que fazem? Mantêm o distanciamento, então, usam máscara, mantêm o distanciamento, né? Mesmo indo a um serviço de saúde, que é uma área de risco, ali as pessoas estão o tempo todo entrando e saindo gente, profissional de saúde, se a gente for olhar o nível de contaminação, ele não é absurdo. Então, distanciamento social, uso de máscara e lavagem frequente das mãos, né? Arejar o ambiente são medidas muito eficazes. E a gente foi soltando lá atrás, lembra? Teve a briga das academias com a gente soltou, fez uma boa conversa com as academias e percebeu que não houve mudança nisso. Porque a pessoa que vai na academia é um ambiente controlado, você sabe quem é a pessoa, o horário que ela foi, ela sabe com quem ela estava junto. Então, se a gente eventualmente tiver um caso positivo, é fácil fazer o bloqueio, que a gente chama epidemiológico, é pegar aquelas pessoas, afastar e pôr isolamento e testar. Diferente de alguns lugares que estabelecimentos, como o bar, você não sabe, né? Naquela quantidade de gente, quantas pessoas, quem eram as pessoas, não há um controle desse acesso. O que é diferente também, os nossos mercados estão fazendo controle, grande parte deles. Eu tenho ido no mercado aí final de semana, entrego uma fichinha para você, acabou, não entra mais, as pessoas usam máscara o tempo todo, mantêm o distanciamento. Então, você mantendo essas medidas, a sociedade pode funcionar, né? Então, essa bandeira laranja, ela vem com aprendizado de olhar. Nós acompanhamos aí, a gente tem um relatório, embora a gente tenha 38 mil casos, mais de 38 mil casos, nós acompanhamos mais de 80 mil pessoas, porque todo caso positivo, a gente vai lá, a nossa equipe das unidades de saúde, da vigilância epidemiológica, vai lá conversar com essa pessoa e ver qual é a possível ponte de contágio dela, se ela consegue identificar, porque às vezes a pessoa fala, meu marido teve, eu peguei, ou não sabe, né? Porque a gente também tem aí 30% das pessoas que não têm ideia onde pegaram o vírus, né? Mas a gente sabe muito bem que essas
essas medidas adotadas pela população, a sociedade pode funcionar. É um ambiente controlado, que está usando protocolo, não fechou restaurante. E a gente fez a quarentena do domingo, porque a quarentena do domingo ela é importante para um alerta para a sociedade, que nós não estamos em tempos normais. Porque quando a gente mudou para a bandeira amarela, teve muita gente, que a gente sabe, que achou que a vida tinha voltado ao normal. E eu tenho dito, o vírus não vai embora. Nós vamos vencer esse vírus com uma vacina, mas até lá nós vamos ter que viver a vida, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que circular, as pessoas precisam tratar da sua saúde, as pessoas precisam ganhar seu pão, né? As pessoas precisam fazer um trabalho, até por uma questão, tem gente que está entrando em depressão, ansiedade, né? Por todo ficar em casa. A gente recomenda que permaneça ainda sobre alguma restrição de circulação pessoas que estão tratando um câncer, pessoas que são imunodeprimidas, que têm doenças crônicas graves, ou a paciente que fez uma cirurgia recentemente, pessoas mais idosas, a gente não recomenda que fiquem circulando à torta direita. Pode ir no mercado lá, fazer sua comprinha, os mercados têm horário especial, das 7 às 8 para os idosos, né? Vá nesse horário, não vá no horário. Eu digo, se você chegou num lugar e está cheio, volte para trás, não entre, né? Não é porque está aberto lá o lugar, você tem que entrar lá, né? Eu mesmo também mudei meu hábito durante o período mais crítico ali, que foi justamente mês de junho, julho, eu já não ia em supermercados de grandes redes que tem uma circulação maior de pessoas. Eu preferia pagar um pouco mais caro no mercadinho da vila, que tem ali, entram poucas pessoas e você tem ali uma delimitação de acesso, do que ir no mercado, né, de bandeira, de rede maior. Tem aqui algumas perguntas que a nossa audiência aqui da Rádio Banda B, o pessoal do portal Banda B, houve em algum momento alguma mudança de protocolo no atendimento de pessoas com sintomas da Covid-19, secretária? A mudança que a gente fez é assim, desde o início, nós temos a nossa central coronavírus, que é bem conhecida. Nós atendemos aí na nossa central também mais de 50 mil pessoas que ligaram para nós. Nós temos também o robô Laura, a gente fez uma parceria dessa tecnologia que veio pelo WhatsApp, que a população jovem gosta mais do WhatsApp, não gosta muito de falar, né? As pessoas mais velhas gostam de ligar e trocar ideia e conversar. Então, a nossa central funcionou no princípio, porque a gente foi muito questionado, vocês mandam ficar em isolamento 14 dias. Mas esse é o protocolo no mundo, e é o que funciona no mundo, e é o que segurou o vírus no mundo. Não tem. Infelizmente, a vacina que vai ser que possa nos alforriar, como foi no H1N1 em 2009. Né? Só que em 2009 a gente já tinha o Tamiflu que funcionava. Nesse momento, tem várias discussões de drogas, A, B, C, eu não vou entrar na polêmica nenhuma. Foram usadas as várias drogas, né? Eu tenho eu digo porque as pessoas que foram a óbito não veem para contar o que tomaram. A gente sabe que a gente entra no prontuário dos hospitais aí e no prontuário da pessoa que ela tomou. Então, infelizmente, embora as pessoas defendam que a droga X, o tratamento precoce Y, pessoas que tomaram e morreram, né? Várias pessoas, inúmeras pessoas tomaram. O que nós adotamos desde o início, né? Acompanhar as pessoas. Então, a gente nunca abandonou, porque as pessoas falam, vocês mandam ficar em casa. Não, a gente é até chato, que tem gente que bate o telefone na nossa cara, porque a gente liga para saber de você, né? Liga lá e fala, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Você passou bem de ontem? Porque à medida que você ligou e eu tenho um exame positivo, a gente faz contato com a pessoa. Se ela não quer receber ligação, ela diz, eu não quero receber, ela pode usar o WhatsApp, né? A gente tem aquele bot do WhatsApp, que ela manda informação de como ela está, né?
e se ela não passa bem, ela manda uma informação e a equipe entra em contato. Então, nós acompanhamos desde o início da pandemia os curitibanos que nos ligaram. Como a gente, no início lá da pandemia, em março, o país, o mundo não tinha, passou por uma grande dificuldade de EPI e de teste, né? Porque o teste, o padrão ouro, é o PCR, aquele do suave que colhe aqui da faringe e do nariz, né? Que vai lá em cima. Até eu sempre digo assim, se você lembrar da coleta, é porque ela foi bem feita. Se você não lembrar, ela não foi bem feita. Porque vai lá em cima, né? É bem chatinho de colher. Mas a gente tinha pouco teste. E nós tomamos uma decisão aqui no nosso comitê, com os nossos infectologistas e epidemiologistas, que nós colhemos de todos os pacientes que foram a óbito, independente da causa. Porque a pessoa pode, por exemplo, passar mal, ter um infarto, um AVC, mas nós colhemos de todo mundo, para poder fazer o bloqueio assertivamente dessas pessoas. Porque a hora que dá um positivo, nós entramos lá para fazer o bloqueio, para evitar a transmissão, a cadeia de transmissão, porque senão isso replica muito, vai exponencialmente. E nós coletamos de todos os pacientes que internaram. Então, desde o início, Curitiba. Agora já faz mais de um mês que nós estamos coletando do caso leve, todo mundo que ou procura uma UPA, uma unidade, ou no call center liga para nós, nós coletamos também dos casos leves. Mas no início, o leve, como a gente sabe que grande parte, a gente chegou num período ali de junho, julho, que 80%, e eu mostro isso com a Marion toda sexta-feira no nosso painel viral, o vírus que predomina hoje em Curitiba é impressionante, é uma coisa assim até que nós temos que estudar isso do ponto de vista da epidemiologia. É a SARS-CoV-2, não tem nenhum. Todos os anos, em abril e maio, nossas emergências pediátricas ficam cheias de crianças com quadros de bronquite, bronquiolite, pneumonia pelo vírus sincicial respiratório. Esse ano ele sumiu. Eu brinco que ele ficou com medo do SARS-CoV-2. Os vírus se esconderam. Não está circulando desde março. Não tem um caso de influenza em Curitiba. Sumiu todos os vírus da influenza, né? Sumiram os adenovírus, rinovírus, bocavírus. Sumiram todos. O que circula em Curitiba, desde que começou a pandemia, é SARS-CoV-2. Portanto, a probabilidade de você ser um coronavírus é muito grande. Por isso que a medida que nós adotamos foi, casos leves, como a gente não podia testar, fique em casa 14 dias. Porque, na dúvida, se a gente já bloqueia a transmissão do vírus. Porque se você deixasse todo mundo solto, o risco de um crescimento exponencial era muito grande. Agora a gente já está numa situação melhor, porque o mundo conseguiu dar conta da produção de teste. Teste não é uma coisa que a gente compra ali no mercado, que nem laranja, ou, né? Você manda comprar a mais, faltou batata, vamos lá. Agora não dá nem para comprar arroz, né? Porque está caro. Mas manda comprar mais. Não é assim, ele depende de produção, é a Fiocruz. O governo brasileiro tentou comprar todos os insumos para a produção, né, do teste, mas teve aquele momento que chegou no norte, no país, todo mundo, São Paulo, Rio, e a gente estava numa situação mais confortável, o Ministério também nos segurou e a gente entendeu que estava correta a política do Ministério atender quem estava numa situação mais grave. Então, voltando ao tratamento, nós fizemos o acompanhamento, nós temos todas as medicações, hidroxicloroquina, cloroquina, disponível. Fica a decisão do médico, porque hoje elas são usadas ainda, a gente chama off-label, porque elas não estão no uso. A cloroquina e hidroxicloroquina é muito usada para artrite reumatoide e outras doenças aí que já conhecida, mas elas estavam disponíveis a critério do profissional médico, com a advertência, claro, que ela tem alguns efeitos adversos, e no começo as UTIs usaram muito, depois pararam de usar, por decisão dos intensivistas, discutiram isso, porque estavam vendo que não agregava melhora para os pacientes. A gente tem vários pacientes que tomaram e foram a óbito, independente disso, né? Vários, inclusive, que a gente acompanhou, até recentemente, né? Tem histórias ainda de paciente que toma. E agora, com o estudo lá, tem um estudo em inglês,
um recovery aí, que mostrou a dexametasona. Então, a gente introduziu desde já de final de junho, julho, quando começou, e agora a gente está com a oximetria. Todas as nossas unidades acompanham todos os pacientes acima de 60 anos, fazendo a oximetria do 5º ao 9º dia. Porque aquilo que eu disse, a gente aprendeu que grande parte dos pacientes que adquirem a infecção pelo novo coronavírus, desenvolve a infecção, quase grande maioria, eles têm uma piora do quadro entre o 5º ao 9º dia. Pode ser depois, mas geralmente o paciente já começa a ter problema desde o 5º, então a gente acompanha esse paciente. Nós fazemos oximetria domiciliar, nossas equipes vão à casa do paciente todos os dias medir, porque quem pode comprar oxímetro, agora inclusive subiu muito o preço, porque todo mundo correu comprar também, não está muito fácil de comprar, e é um equipamento que não é muito barato. Muitas famílias já têm, porque tem pessoas idosas que já têm DPOC, asma, usam o oxímetro de rotina. Então, quando a gente pede, a pessoa tem condição de comprar, a gente orienta que compre e faça oximetria diariamente, tá? Especialmente o 5º ao 9º dia. Se baixar de 95% de saturação, porque o Covid faz uma coisa impressionante. Normalmente, a pessoa que tem uma baixa saturação de oxigênio, ela aumenta a frequência respiratória. No Covid, especialmente o jovem, não faz isso. Entendeu? Então, ele dá uma enganada na pessoa e a pessoa, como o Covid também, ele dá um cansaço muito grande, a pessoa confunde esse cansaço com uma baixa saturação. E, na verdade, ela está fazendo uma baixa saturação. Então, nós estamos medindo o paciente que baixar de 95% a saturação do oxigênio, a gente leva para a UPA e começa o protocolo da dexametasona. Quero alertar quem está me ouvindo ou vendo, a dexametasona não pode ser usada antes disso, porque ela não ajuda de forma nenhuma. Ela tem um momento preciso de ser feito, que é a baixa saturação, porque aí a gente entra com oxigênio nasal e anticoagulante também junto. Tem todo um protocolo feito, validado. Inclusive, esse protocolo faz parte daquele projeto Alertar, que nós somos a primeira cidade do Brasil a aderir, Curitiba, junto com a Sociedade Brasileira de Infectologia, Banco Itaú, naquele Saúde para Todos. E tem se mostrado muito efetivo. Nós já acompanhamos aí mais de 1.000 pacientes com visitas domiciliares e que tem... porque você pega precocemente, né, o paciente intervém, e aí muitos pacientes conseguem vencer essa situação com ventilação não invasiva, né, não precisa ir para o tubo, porque quando o paciente vai para o tubo, para a UTI, aumenta a probabilidade do óbito daí nesses casos. Mas o nosso protocolo usou de tudo e continua usando de tudo, a critério, a discussão é do médico e com o seu paciente, a discussão de quem, o que faz o quê. Muito bem. Estamos conversando com a secretária municipal de saúde aqui de Curitiba, Márcio Solak. Secretária, com relação ao retorno às aulas da rede municipal, lá no Rio de Janeiro, ontem a Justiça liberou, né, autorizou a volta às aulas da rede particular de ensino, isso no estado do Rio de Janeiro. Aqui no estado do Paraná nós temos ainda essa discussão entre sindicatos, sindicatos de escolas, de professores, enfim, a quem está envolvido com o assunto. No setor municipal, a gente já tem abertura para atividades extracurriculares, né? E qual que é a tendência que tenhamos logo a volta às aulas, principalmente a gente fala de CMEI, né, que são as creches para as crianças aí menores, e que tem também uma relação direta, porque houve toda uma discussão no começo dessa pandemia, né, secretária, que se você fechasse o CMEI, possivelmente os pais que estivessem trabalhando deixariam os filhos com os avós, que são pessoas que estão no grupo de risco, e as crianças praticamente assintomáticas poderiam levar esse vírus para casa dos avós. E hoje em dia, qual que é a visão tomada pela senhora, claro, em decisão aí com o prefeito Rafael Greca,
sobre a volta ou retorno à rede municipal de ensino. Assim, a pandemia pôs em xeque muitas coisas na sociedade, né? Do ponto de vista econômico, social, das relações, né? Dos vários setores aí da sociedade, né? Mexeu com a vida de todo mundo, né? Não tem, e isso não foi só em Curitiba, no mundo todo, né? Se você acompanhar o PIB na Europa, todos estão com dificuldades, enfim. O que a gente tem observado? Tem claro, uma preocupação dos professores e de muitos pais com relação à volta à escola. Tem uma fala que muitos pais, eu não vejo problema nessa fala, é melhor perder um ano de ensino, né, do que perder a vida, enfim, tem esse argumento. E tem um movimento que só volta às aulas quando tiver vacina, né? Vou falar um pouco da questão da vacina para chegar nas escolas. A vacina, nós estamos todos muito esperançosos e todo mundo, o mundo se debruçou sobre isso. Tem uma disputa que eu acho que é saudável, se é a chinesa, se é a russa, se é a de Oxford, americanas, vários laboratórios aí que estão fazendo pesquisas e estão desenvolvendo. Nós, da saúde, sabemos que nós não temos, até o momento, das vacinas que nós aplicamos do calendário vacinal, não existe uma vacina que é 100%, que dá 100% de proteção. Eu sempre cito o exemplo do sarampo. Para você ter 97% de proteção, você precisa tomar 2 doses. Na primeira dose, você tem 93% em resposta imunológica, né? 7% não fazem resposta, e na segunda, 97%. Então, nós nunca vamos ter 100% primeiro. Sempre você vai ter, se você pensar 3% de uma população como Curitiba de 2 milhões de habitantes, nós estamos falando de 60 mil pessoas, certo? Então, 60 mil pessoas trabalhando com sarampo nunca farão resposta imunológica. Na Covid, a gente tem acompanhado, inclusive pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, eu tenho acompanhado um pouco essa discussão nível nacional da vacina. A própria Anvisa e os governos vão aceitar uma vacina com uma baixa resposta, entendendo a gravidade do momento. Nós podemos ter uma vacina com uma resposta de 60%, 70%. Se você pensar em 30% da população, e quem serão esses 30%? Nós não sabemos, porque o que eu digo é a mesma coisa que o pessoal falava no começo, testa tudo e solta todo mundo para trabalhar, para a vida normal. Eu teria que testar a população curitibana diariamente, ter teste em tempo real, os 2 milhões de habitantes, porque o teste não é vacina também. Você pode testar hoje e sair do laboratório e 5 minutos depois entrar num ambiente que alguém está contaminado, encontrar alguém contaminado e se contaminar. Então, não garante nada, né? O teste em si, até porque a gente sabe que quando a pessoa apresenta sintomas, ela está no 2º, 3º dia que ela começa a apresentar sintomas, mas ela já estava transmitindo. Então, tem toda esse vírus é danado, eu digo, ele não é simples de lidar. Não é uma coisa banal. Então, nós estamos falando de uma situação e eu já coloquei essa discussão aí numa entrevista que eu dei, que eu acho que a gente não fez uma discussão adequada com a sociedade a respeito da questão da educação. Claro que aquela pessoa, aquela criança que mora com uma pessoa idosa, que tem alguém da família, um pai que trata um câncer, uma mãe, um irmão, não vai para a escola. Né, que ela é de grupo de risco, ela tem asma brônquica, é uma criança imunodeprimida, fez tratamento de alguma doença, faz tratamento de uma doença autoimune e não vai. Mas nós não estamos falando de grande parte. Grande parte, o que nos preocupa, nós da saúde, a gente lida muito com determinantes sociais na saúde, que tem muita interferência, e vocês sabem disso, né? Uma criança, eu fico me perguntando aqui como secretária, nós profissionais de saúde não paramos de sair de casa, eu saio todo dia da minha casa cedo, eu venho para a secretaria, eu vou em unidade, eu vou em hospital, quer dizer, eu circulo o tempo todo. Claro que eu evito contato, por exemplo, com meus pais, vou vê-los à distância, faz muito tempo que eu não abraço meu pai e minha mãe, mantenho todas as medidas de precaução, mas aquela mãe que sai todo dia, que é técnica de enfermagem,
trabalha na limpeza do hospital. Eu fico me perguntando, até porque teve uma demanda no início da pandemia dos diretores dos hospitais, que a gente mantivesse alguns CMEs, algumas estruturas para atender essas pessoas. Elas não têm onde deixar seus filhos. E estão deixando na vizinhança, em algumas situações que expõem a criança mais ao risco do que estivesse num ambiente protegido. Porque você teria um grupo menor de pessoas, de crianças, né, numa estrutura que você poderia trabalhar com elas, inclusive as medidas de precaução, meu entendimento nisso. Mas eu entendo que o momento estava todo mundo muito assustado no começo, a gente não podia falar absolutamente de... E a gente também, eu sempre digo isso, a gente não tinha certeza nenhuma. Então, assim, era um pensamento que hoje a gente tem mais segurança para falar. Eu dou um dado sempre, de 1 a 9 anos em Curitiba, dos 30 e tantos mil casos que nós já tivemos, 1.043 foram em crianças de 1 a 9 anos. As escolas estão fechadas, os CMEs estão fechados. De quem elas pegaram? Provavelmente os seus pais, da convivência ali, porque o pai e a mãe saem para trabalhar e volta, né? Ou sai para alguma outra atividade. Ou do convívio delas nesses ambientes que a gente não sabe como. Nós tivemos, aquilo que eu falei, a criança ela vai passar muito facilmente pelo Covid, 99% não interna. Nós tivemos aqui, nesse perfil de 1 a 9, um óbito de uma criança tratando um câncer, né? Que inclusive ela adquiriu no tratamento dela, de fazer químio, rádio, esse tratamento, no hospital. Então, ela também não estaria numa escola, num CMEI, obviamente. Então, se você tirar isso, assim, eu acho que a sociedade não fez uma discussão adequada com relação a isso. Não estou falando para voltar todo mundo, vida normal. Voltar, eu acho que a gente podia, alguns grupos que precisam, e os pais, inclusive, estão demandando isso. Tem crianças que não se adaptou à questão das aulas aí por TV ou por aulas online, com muita dificuldade de aprendizado, crianças com dificuldade, porque a criança, a escola cria uma disciplina e uma rotina para ela. E o ser humano precisa de rotina. Nós precisamos de rotina. Quando você rompe, né, é muito difícil a disciplina de a pessoa, pela sua alta determinação, porque se o pai tem que sair para trabalhar, a mãe, ninguém está fazendo a supervisão dessa criança. E é muito chato, vamos combinar, nós adultos estamos lidando, não sei quanto bem, a gente não sabe as sequelas também disso, desse mundo virtual. Mas essa interação, essa troca, esse olhar no olho, faz também a diferença. Nós temos aí relatos já de muita ansiedade, muita procura em unidade de gente com depressão, de gente... até porque o momento também está muito difícil do ponto de vista econômico e social, as pessoas não estão podendo ter encontros nenhum, né? Festas, eventos, enfim, tudo isso está paralisado. Então, voltando à escola, eu acho que a gente precisa fazer uma discussão gradativa. Se você olhar os países da Europa, os primeiros setores a voltar foram as escolas, tá? Com todo um regramento. Volta lá, grupo, não precisa voltar, quem não quer voltar não volta, quem está com medo não volta, quem está inseguro não volta, mas tem um grupo aí de pais e de crianças que se beneficiaria muito, porque inclusive essas crianças eu acredito, enquanto cidadã, a gente está criando um abismo social maior, porque essas crianças que vivem em periferia e têm mais dificuldade já de aprendizado. Então, a gente vê aí, até estava vendo a entrevista do secretário de Educação do Estado, muitas crianças que vão abandonar a escola e isso não tem volta, né? A gente vai aprofundar um abismo na questão da educação, principalmente dos mais vulneráveis. Pelo decreto municipal, as aulas estariam suspensas até o dia 30 deste mês. A senhora acredita que esse prazo vai ser estendido ou dia 30, a partir do dia 1º de outubro, nós teremos a retomada das aulas na rede municipal? Olha, assim, a gente tem muita dificuldade de fazer previsão além de 14, 30 dias.
né, na questão de qualquer decisão. Por exemplo, o setor de eventos tem cobrado muito de nós quando que eles podem começar a preparar eventos. Para nós, assim, é muito duro, porque às vezes a gente fala, eu acho que a tendência é que a gente vá caminhar para uma bandeira amarela, com mais tranquilidade, é a tendência. Mas, assim, a gente fica muito com medo de anunciar isso e dizer, e daí chegar na data e ter que voltar para trás. É horrível, frustra as pessoas demais, né? Você dá uma perspectiva e não cumprir com ela. Isso é horrível, né? Eu dizer para algum setor, eu acho que sim, e aí chega lá e as pessoas têm a expectativa e não acontece. Nós temos muita dificuldade com relação a essas previsões, além de 15, 20 dias, como a gente tem feito. A gente consegue olhar o cenário não muito longe, infelizmente. Até porque a gente agora ficou mais assustada. Se você olhar agora a Espanha, a França, a curva voltou ao que era, né, em março, quando começou na Europa. Eles saíram de férias, agora ao retornar, se você olhar a curva da Espanha, ela fez um U, exatamente um U. Em março ela chegou num pico, desceu e agora voltou aqui de volta. Eu estava olhando ontem e fiquei muito assustada. França, Espanha. Uma coisa boa lá, não sei se eles aprenderam melhor a lidar, com uma mortalidade menor do que eles tiveram quando estavam no pico da pandemia, esses países. Então, a gente também, olhando para esses países que fizeram a curva antes de nós, também nos sobe um alerta, porque a hora que você solta, que foi o que a Espanha, todo mundo saiu de férias, pôde viajar e tal, e agora a turma que voltou aumentou de novo os casos de um número bastante grande, né? Então, assim, com relação à escola, e pela preocupação grande que os pais têm, com certeza tem que ter, você está falando do teu filho, né? Os professores, a gente também tem essa preocupação, fica difícil para nós. Mas eu acho que a gente tinha que pensar numa estratégia pequena, gradativa, até para a gente poder medir o quanto isso impacta com grupos não vulneráveis, que eu digo com problemas de saúde, gradativo, grupos menores, e balançando isso, até porque se a gente for esperar a vacina, a gente corre o risco de ter uma vacina sim, vamos torcer que ela seja bastante eficiente, mas nós sabemos também a limitação no mundo. O mundo são 7 bilhões e meio de pessoas. Ninguém vai conseguir produzir 7 bilhões e meio de vacinas assim, num piscar de olhos. O que a gente tem de projeção, inclusive para o Brasil, que vai ser muito similar à influenza. Nós vamos conseguir, porque o maior grupo de risco é acima de 60 anos, se a gente conseguir vacina para vacinar primeiro 60 e mais, e profissionais de saúde que estão no front. Vai ser isso para o ano que vem, gente. Não dá para a gente sonhar, a gente tem que ser realista. Então, a gente volta na aula 2022, né? Estou fazendo uma projeção um pouco bem pragmática do que a gente conhece aí de vacina e de como é que essas coisas funcionam, porque não há possibilidade nem de insumos materiais, seringas, enfim, nós não sabemos nem a vacina se ela vai ser injetável, o tipo de injetável que vai ser, se vai ser intramuscular, subcutânea, enfim, tem um mundo aí para se descortinar na frente. Então, eu acho que a gente não pode ficar nessa paralisia, nesse setor que é tão importante para a sociedade, não só, porque nós não estamos falando aqui da questão de aprender matemática, português e história. Nós estamos falando de uma outra coisa, que é de relações humanas, de acolher, que muitas vezes a alimentação adequada dessa criança só é nesse ambiente escolar, do CMEI ou da creche, enfim. A escola é medida de proteção, né? Proteção para esse grupo que às vezes está muito exposto. Secretária, quero deixar aqui o espaço livre na nossa live, já no final, a senhora deu uma aula aqui para a gente, e deixando o espaço aqui e perguntando se a senhora, como é que a senhora vê o curitibano? A senhora se decepcionou um pouco com a atitude das pessoas, ou se não, isso é uma atitude geral, do ser humano, às vezes não cumprir muitas regras.
Enfim, a senhora tem um espaço aqui para mandar o seu recado aqui na nossa live no Instagram da Banda B. Bom, eu sou uma curitibana, né? Então, assim, moro na cidade a vida inteira. Eu acho... o curitibano tem muito orgulho da cidade, de um modo geral. Nós fizemos uma pesquisa recente, porque a gente tem algumas pesquisas de opinião, e o curitibano é muito disciplinado, é um povo ordeiro, um povo colaborador, um povo exigente também, que bom, porque a nossa cidade é o que é em termos de estrutura, porque quem conhece aí o Brasil e outros com nenhum demérito a nenhuma cidade, longe disso, mas tem a ver com o jeito de curitibano a gente né? Um povo um pouco reservado, né? O povo brinca que aqui em Curitiba não precisava falar de distanciamento, porque já a gente pratica normalmente o distanciamento social. Então, brincadeiras até saudáveis nesse sentido. Eu não vejo problema, eu acho que é natural das pessoas, eu entendo perfeitamente o estresse da pessoa que tinha toda uma vida colocada, né, num projeto, né, num estabelecimento comercial e ver, de repente, da noite para o dia, ter que fechar aquele estabelecimento sem perspectiva, né? Tendo que pagar conta, imposto, aluguel, condomínio. Então, assim, a gente entendeu claramente as várias... alguns mais agressivos, outros não tanto, mas não poderia ser diferente o momento. O momento colocou em xeque a vida de todo mundo. Não teve quem saiu ileso, e não vai ter quem sair ileso dessa pandemia. Nós estamos muito cansados, quero dizer. Né? As nossas equipes estão exauridas. As nossas equipes de UTI estão muito cansadas, porque também havia uma expectativa para nós que a gente passava e podia voltar. Aquele profissional que é cirurgião e quer fazer a sua cirurgia e está tendo que estar entubando o paciente UTI, que não é o métier dele. Ele está fazendo isso para atender, porque nós ampliamos o leito com a ajuda de todo mundo. Todo mundo teve que sair da sua zona de conforto. Não teve quem não teve que sair da zona de conforto. Então, nós todos, a sociedade está cansada, mas assim, o que a gente falando, o curitibano é colaborativo. Na nossa pesquisa, mais de 95% das pessoas mais usam máscara em ambiente público, que é uma pesquisa onde a pessoa diz, ela relata, então, que entende a importância da máscara, do distanciamento social. O cidadão curitibano é colaborativo, e nós vamos passar. O que eu tenho dito assim, vai passar, uma hora a gente vai achar, vamos rezar para essa vacina ser bastante eficiente, para que o mundo consiga produzir muita vacina, para a gente vacinar o maior número de pessoas possível, mas enquanto isso, infelizmente, nós vamos ter que conviver com esse vírus, né? Que virou de ponta cabeça a vida de todos nós, inclusive as nossas vidas, porque nós cancelamos férias, nós cancelamos todas as nossas atividades para se dedicar também nessa ação aí de enfrentamento do Covid em Curitiba. Com dificuldades, a gente também não sabia muito. A gente disse isso numa entrevista lá atrás, eu lembro de uma rede de TV. Nós vamos dar passos para frente e para trás, infelizmente, porque a gente foi medindo, né? Eu falo sempre do navio, a gente está com uma lanterninha lá, porque não tem carta náutica, então a gente vai com a lanterna, agora vai para cá, agora vai para cá, opa, mais um pouco. E a gente vai, mas eu acho que entre erros e acertos, eventualmente, eu acho que a gente teve menos erros e mais acertos, nós não tivemos colapso do sistema de saúde, nenhum cidadão curitibano pereceu, nenhum, por falta de leito, por falta de assistência, e infelizmente pereceu pela gravidade dos quadros aí, e as nossas equipes de UTI, eu faço um agradecimento aqui a todos os nossos hospitais, a todas as nossas equipes de UTI, as nossas UPAs, nossas unidades de saúde, que têm feito um trabalho primoroso cuidando do cidadão. No feriado, as nossas equipes ficaram monitorando todo mundo, eles sabem quem tinha Covid, fazendo oximetria em casa. O cuidado que não para, a gente está 24 horas no ar com os nossos SAMUs também, tem feito um trabalho excelente aí para que
todo cidadão seja acolhido e bem atendido e tenha todas as condições dadas para que ninguém pereça, né? E, infelizmente, mesmo assim, nós tivemos óbitos, né? Lamentavelmente. Secretária, obrigado por nos ceder esse tempo, a todos que acompanharam também. Tenha um bom dia, ótima semana para a senhora. Obrigada, bom dia. Valeu, bom dia, tchau, Boa tchau. semana a todos.